Bem-vindos, meu nome é Daniela de Oliveira, eu sou psicóloga Eu sou a Thaís Salã, psiquiatra. Vocês estão no próprio tempo. e hoje a gente vai falar de um tema que está super em alta, que as pessoas têm falado bastante, que é o narcisismo. E o que é narcisismo, Dani? Vamos lá. A gente tem muitas concepções, então as pessoas têm falado bastante sobre narcisismo e muitas coisas que as pessoas falam são muito generalistas. Você vê TikTok, Instagram, eh, Pinterest, YouTube, 5 traços de narcisista, E aí a gente 10. vai ver, o que eu acho interessante é que, assim, todos nós, sim, nós vamos ter um pouco, né, de narcisos, que Uhum. faz parte, inclusive, da constituição de eu, mas para isso se caracterizar enquanto uma patologia, enquanto algo, enquanto um transtorno, né, que sai fora da média, da curva, que é o que a gente considera um transtorno que atrapalha a vida da pessoa, a vida das pessoas que estão em volta, né, nessa convivência. A intensidade dessas características, ela é mais elevada, certo? Então, conta E um pouquinho, né? É um transtorno de personalidade. Então, vamos lá. O que é narcisismo? Narcisismo é um transtorno de personalidade, certo? certo. Agora explica para nós o que é um transtorno de personalidade. Eu vou, vou voltar um pouquinho até para a gente ampliar o conhecimento das classificações em psiquiatria. Como eu já falei em alguns episódios, DSM, CID, vamos falar do CID. Então, a psiquiatria está na letra F do CID-10. E ela, então, a gente tem A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, até Z. Por exemplo, A são as doenças infecciosas, E são as doenças endocrinológicas, e O são obstétricas, N nefrológicas, e o F são as psiquiátricas. E aí depois da letra vem um número, de 0 a 9 são transtornos orgânicos. Então, demência, pessoa que caiu, teve um traumatismo e por conta de uma mudança anatômica cerebral gerou um transtorno. Quando 10 ao 19 são os transtornos de dependência química. Então, entra a dependência a cannabis, opioide, café. Temos dependência a café, tabaco. Do 20 ao 29 são os transtornos psicóticos, daí entra a esquizofrenia. Do 30 ao 39 são os transtornos do humor, também entra a depressão maior, o transtorno bipolar. Do 40 até o 49 são os transtornos de ansiedade. E a gente tem o pânico, ansiedade generalizada, a gente tem o toque, apesar do toque não ser um transtorno de ansiedade, mas ele está aí nesse pacotinho. Dos 50 aos 59 são os transtornos da fisiologia, do sono ou da alimentação. Então, insônia, transtornos alimentares ficam nos 50 a 59. E aí a gente chegou nos 60. Dos 60 aos 69 são os transtornos de personalidade. Só continuando ali, dos 70 aos 79 são transtornos são deficiências intelectuais. Porque aí, conforme a gente vai dos 70 para cima, entram os infantis, os da infância e adolescência, do desenvolvimento da aprendizagem, aí a gente vai até aí 90, né? Até o 90 é o TDAH, por exemplo. E então, nos 60 a gente tem os transtornos de personalidade. Não é porque a pessoa tem algumas características que isso é um transtorno, como a Dani falou. Quando a gente fala transtorno, é porque a intensidade dos sintomas, a frequência e os prejuízos decorrentes deles são relevantes. E quando eu falo de prejuízo em transtorno de personalidade, tem prejuízo à pessoa, sim, a pessoa a si mesmo, mas tem muitas vezes tem prejuízo aos que estão ao seu redor. Quando a gente fala do transtorno de personalidade narcísico, né, o narcisismo, a gente está falando de uma característica autocentrada em detrimento da outra pessoa. Mas mais que isso, né, ela usa a outra pessoa para conseguir aquilo que ela quer. Então, eu e a Daniela decidimos, né, optamos por falar com vocês, por trazer esse assunto, né, dentre os nossos primeiros episódios, pela frequência, pelo tanto que a gente tem visto na internet, e por isso mesmo falar sobre isso, distinguir o que é de fato, o que está sendo uma generalização, porque qual é o perigo da generalização? É a gente banalizar. Exatamente. Então, eu tenho visto, às vezes eu converso com algum paciente, com algum conhecido, nossa, isso é um componente narciso, nossa, narcisismo, fala alguma coisa assim, aí as pessoas já viram os olhinhos, né, que nem aquele emoji, rolling eyes, e, todo mundo é narcisista hoje em dia, aí você percebe que, nossa, tá banalizado. Sim.
E o grande risco da banalização, né, então, eu acho que vem com uma linguagem psicológica que se espalhou, né? O que é bom por um sinal, por um lado, o que acontece? As pessoas estão levando mais em consideração que existe emoção, que existe um funcionamento psíquico, que existe um funcionamento emocional que altera as coisas no mundo, que altera as relações e que nos altera também, que pode melhorar a vida ou prejudicar a vida. Isso é ótimo. Sim. É ótimo que as pessoas tenham conhecimento sobre isso. É a divulgação, né, o espalhar, spread, né? Então, é ótimo que as pessoas tenham conhecimento sobre a vida emocional, sobre transtornos, inclusive de humor, transtornos psicológicos, porque a gente sabendo disso, a gente pode cuidar. Agora, quando a coisa fica muito banalizada, de alguma maneira a gente acaba invalidando as pessoas que estão vivendo o transtorno em si, então a gente acaba banalizando e invalidando, por exemplo, uma pessoa que está em depressão, uma pessoa que está em ansiedade, ou uma pessoa que está vivendo um relacionamento com um narcisista, um relacionamento mais abusivo. Ou uma pessoa que já teve ao longo da sua vida esse tipo de relacionamento porque como a gente vai conversar, os efeitos deles são duradouros. Sim. Eu acho que uma outra questão importante se fala bastante sobre narcisismo e se fala bastante sobre as pessoas narcisistas. Sim. Mas eu acho é muito mais importante falar sobre aqueles que convivem com os narcisistas, porque esses sofrem, desenvolvem burnout, estresse tóxico, entram em depressão, tem até transtornos de estresse pós-traumático. Sim. Porque a convivência com uma pessoa narcisista gera um trauma. Por quê? Uma característica muito importante do narcisista é a forma como ele se relaciona com o outro. A gente chama isso de relacionamento narcísico. E esse relacionamento, ele é um ciclo de abuso e recompensa. Ele tem um padrão, ele tem características que são muito semelhantes e até rígidas, que se repetem e que geram um trauma de relacionamento. Então, a pessoa que conviveu com um narcisista ou que convive com ele, ela desenvolve um transtorno de estresse, um transtorno traumático. Então, uma das coisas que é importante a gente lembrar que com essa banalização a gente esquece o quanto é grave, né? Então, só para lembrar que o transtorno narcisista, né, faz parte do que a gente chama de tríade maligna. Então, a gente entra com as psicopatias, sociopatias e narcisismo. Sim. Por que chama tríade maligna? Porque o tratamento é muito difícil, porque tem um prejuízo para o outro específico. Aliás, quem vem para o tratamento é o outro. As pessoas perguntam, o narcisista vai tratar? Ele vai tratar se ele acha que ele tá tendo ele não tá conseguindo aquilo que ele quer. Ele vai tratar por status. Eu falo sempre que aparece um narcisista, é uma questão de status, é fazer a terapia ou fazer o tratamento, porque isso de alguma maneira dá para ele uma carta na mão, né? Diante do grupo ao qual ele pertence, ou frente à pessoa com a qual ele se relaciona. Né? Então, eu estou em tratamento, olha como eu sei, porque eu estou fazendo terapia há 10 anos, há 20 anos, então eu sei mais de você do que você mesmo. Mas a grande parte, o que a gente mais recebe aqui são as pessoas que estão nesse tipo de vínculo. Então, a gente fala que é o vínculo do trauma, né? E por isso que é tão importante a gente divulgar, a gente também educar sobre quais são os traços, quais são as características, para que você consiga identificar nas relações ao seu redor, para que você também possa procurar ajuda, para que você possa escolher as suas relações quando dá para escolher. Sim. Né? Porque a gente se relaciona, a gente tem pai, mãe, filhos, amigos, relacionamentos amorosos, trabalho, né? Então, existem algumas relações que a gente escolhe. E algumas relações que a gente não escolhe. Então, eu não escolhi meu pai e minha mãe, eu não escolhi meus filhos, eu escolhi ter filhos, mas eu não escolhi os meus filhos. Muitas vezes eu posso escolher meu chefe, às vezes eu não posso escolher. Me divorciei e tenho filhos. Eu não tenho como não ver mais, não ter mais contato com o pai dos meus filhos que é narcisista, por exemplo. Né? Então, meu pai é narcisista. Eu não tenho essa escolha. Agora, existem algumas outras que a gente pode escolher. Algumas relações a gente pode dizer, olha, assim, um limite definitivo.
Então, o que a gente está dizendo é que, independente de alguma maneira, né, independente da relação que a gente tem, a gente pode se proteger. Se eu não posso escolher, eu posso criar estratégias para me proteger de alguma maneira. Exato, para que aquilo o traumatismo da relação, como eu falei, né, que em inglês eles chamam de trauma bonding, que ele seja menor. Então a ideia é que a gente oriente para que as pessoas se protejam e sofram menos, adoeçam menos por conta dessas relações. Mas para isso é importante a gente falar quem é um pouquinho o narcisista. Primeiro, exato. Né? Então, porque a gente identifica. Primeiro passo. Narcisista é aquela pessoa mais autocentrada, né? Ou seja, tudo é para ele. Né? It's all about me. É tudo sobre sou eu. Então, assim, o que a gente fala, né? Os sinais vermelhos. Você está conversando com a pessoa, ela sempre dá um jeito do assunto voltar para ela mesma. De ser sobre algo que ela fez, ou algo que ela sabe, ou quanto ela começa a se vangloriar muito. E um exemplo muito comum por exemplo, um relacionamento amoroso. Acho que muita gente vai falar, a maioria dos nossos exemplos vão ser com relação à parte romântica, né, ou à parte amorosa. Então, um casal briga. E aí uma das pessoas pensa, mas eu sinto falta de você. Você me fazia feliz. Uhum. Eu gostava de como eu me sentia quando eu estava perto de você. Então, olha como é sobre a pessoa. Sim. Ah, eu acho que aí a gente tem uma questão cultural super importante, que nós, mulheres, principalmente, a gente aprendeu que o relacionamento bom é aquele que a gente faz bem para o outro, É verdade. né? Então a gente aprendeu a ser o eco da relação. Então, quando a gente olha lá no mito de Narciso, né, quem se apaixona por ele é Eco, Que repete, né? e sempre repete que ela não tem voz, então Eco não pode ser ouvida, e Narciso, ele não enxerga outro que não ele. Ele quer enxergar ele, na verdade, ele quer mesmo que reflita aquilo que ele. Reflita, então toda vez que ele fala, ele acha que ele está falando sozinho, ele é levado a ele mesmo. Então, eco tem essa função na história. Então, a gente também precisa entender quando a gente está fazendo o papel de eco. Sim, e o narcisista vai procurar alguém que reflita as características que ela gosta, E também que é o enalteçam, né? que o enalteçam, então ele vai procurar alguém que está sempre reforçando ele, sempre elogiando. E mais do que isso, muitas vezes, a maioria das vezes, ele procura alguém que o alimente no sentido de ser um troféu para ele. Sim, Por alguém que vai dar para ele um certo status, seja uma pessoa bonita, ou seja talvez aqueles títulos ou dinheiro, bem, ou contatos também. rede social. Exato. Então, como geralmente essas pessoas são? Elas são carismáticas, Sedutoras. né, charmosas, assim, put together, né? Elas são todas Montadas. montadas. Uma pessoa que você olha e é o príncipe encantado mesmo. Então, aí a gente está aqui falando tantas coisas do narcisista e as pessoas que assistem perguntam, nossa, mas como é que uma pessoa cai numa dessa? Né? Se a pessoa fala sempre sobre ela, está sempre convencida dela mesma, como que a gente entra numa relação com um narcisista? Como que as pessoas entram nisso? Eu jamais cairia numa dessa. Mas a gente tem que lembrar que é uma pessoa extremamente sedutora e é muito fácil a gente ser levado pela sedução do narcisista, porque num primeiro momento ele sabe fazer isso e muito bem feito. Tem a arte da sedução em jogo. Tem essa questão que você falou, né, Dani, que a gente, principalmente as mulheres, são criadas para fazer bem ao outro, né, fazer a diferença para o outro, que é importante, né, Sim. bacana, mas não é só isso. A gente também é criado para buscar alguém que seja autoconfiante, carismático, centrado. Que vai resolver todos os nossos problemas. Então, e aí Protetor. essa pessoa aparece, né? Então, é muito difícil você não cair nisso. Então, a primeira coisa que o primeiro passo, como identificar os traços. A segunda questão é, atrás do que o narcisista vai? Sim. Ele vai atrás de controle, dominância e de reforçar a si mesmo. São características de poder, né? Então, o narcisista vai atrás da potência do Exato. outro, né? Então, ele se alimenta da potência do outro para si. Aí a gente vai chegar no terceiro ponto, no terceiro passo, que é a dinâmica da relação. Porque, como eu dei o nome de relação narcísica, como é essa relação? Ela tem uma dinâmica.
primeiro passo é o bombing, né? Aí a gente já começa a entrar nos termos bastante famosos, né? Conhecido. Então, o que é o love bombing, Dani? É aquela fase que a pessoa vai dar flores, você vai achar que você é a melhor pessoa do mundo, que você é a única na vida daquela pessoa, né? O que mais? Parece conto de fadas. E aí, nessa parte, é muito interessante, porque o narcisista ele não é empático. Na verdade, assim, ele não. Ele sente a dor do outro, ele percebe a dor do outro, mas aquilo para ele não é importante para ele, desde que não seja a dor dele. Agora, ele é muito perspicaz socialmente. Então, nessa primeira fase do love bombing, ele é muito sagaz em perceber o que a outra pessoa quer, o que a outra pessoa precisa. E aí ele faz o que a gente chama de espelhamento, ou mirroring, né, em inglês, porque eu estou falando as palavras em inglês porque a gente tem encontrado, né, é o que vai aparecer. Então, mirroring, que é o espelhamento. Então, a vítima, o de vítima, fala assim, nossa, eu me senti compreendida. Essa pessoa também quer a mesma coisa que eu. Então, esse momento de identificação é o que puxa a vítima. E é muito intenso. Por que isso se chama love bombing? O narcisista é uma pessoa muito intensa. E de uma maneira em geral, né, o que a gente vê é que é uma pessoa com uma grande intensidade na vida, uma voracidade na vida. E aí a gente vai pensando aqui, né, talvez porque tem muito vazio dentro, ou não tem muita coisa, não entra Sim. muito em contato com as próprias emoções. Não, às vezes é uma pessoa que tem muito vocabulário. Isso a gente também não pode se iludir. Então, a pessoa vai falar de emoções, ela tem muito vocabulário, ela tem muitas palavras, mas são palavras vazias, é um discurso vazio. Na experiência, é uma pessoa que está sempre voltada para fora, ela está sempre ocupada da imagem, ela está sempre ocupada do que os outros vão achar, ela está sempre ocupada dessa voracidade com o mundo, de sempre se expandir, né? Uma pessoa muito expansiva, ela vai expandindo os territórios. Porque o que tem por dentro, então chegando aí no cerne do narcisista, é um vazio e um ego frágil. Sim. Né? E a pessoa, ele tem medo de ser desmascarado. Ele busca revalidação. Porque por dentro não tem essa percepção. Então, ele precisa dessa revalidação constante. E conforme ele não permite uma aproximação, né, Dani? Usando uma brincadeira aqui, mas é um showman, né? Então ele vai lá, tudo é palco. Ele tá sempre no palco. Agora, quando começa a haver intimidade, é a hora que você começa a entrar para dentro, a hora que você começa, né, a inclusive olhar e falar, mas me explica melhor isso, vamos aprofundar um pouco a conversa. Geralmente é a hora que a pessoa arruma alguma desculpa qualquer para te jogar para longe. Pra te afastar. E aí começam as confusões. Então a gente teve o love bombing, então aquela lua de mel, aquela coisa do conto de fadas, muito envolvente. E só que a vítima, ela sente que tem alguma coisa que não bate. Sabe a questão da intuição, o gut feeling? A pessoa sente. Então, tá tudo maravilhoso, mas tem aquela excitação, mas ao mesmo tempo tem aquela coisa, será que tem, será que não tem? Será que é uma relação, será que não é? E aí, quando ela externaliza essa dúvida, o que acontece? Geralmente é quando tem uma leve chantagem emocional, isso é bem importante da gente entender que no começo é leve, mas depois ela vai ficando cada vez mais pesada, do tipo, mas você não confia em mim? Olha tudo que eu fiz para Tudo que eu fiz pra você, essa é clássica. fazendo, então como que você não confia? Os sacrifícios que eu fiz por você. Como essas coisas eu comprei, quantos presentes eu dei para nós? Então, eu gosto de entender o love bombing como, sabe, o ninja que solta fumaça, então o mágico que solta fumaça pra gente não ver enquanto ele faz aquilo que realmente acontece. Sim. Então, o love bombing é essa fumaça. E aí, conforme o love bombing vai caindo, né, a gente até viu alguns dados de 2 a 12 semanas, 3 a 12 semanas de love bombing. Então, se fosse um gráfico, eu adoro um gráfico, o love bombing vai caindo e começa a segunda fase. Sim. Que é a invalidação, a desvalorização. E aí tem algumas características, né, dessa segunda fase que são importantes para nós, que não é só uma segunda fase, tá, gente? Então, a coisa não é tão linear assim que vai acontecendo. Isso. Se a gente for pensar, é uma espiralação da relação. Então, vai virando aquela relação montanha-russa, que horas briga, aí manda a pessoa embora e volta, aí leva flores, e aí traz chocolate. Se começar a acontecer os problemas, aí umas 4 semanas. De 4 a 12 semanas. Às vezes leva mais um tempinho, e aí a gente tem algumas questões que vão aparecendo, né? Então a gente tem, por exemplo, né, como você falou, a gente tem a desvalorização do outro, ou de tudo que vem do outro.
Indiquei, olha, eu tenho um fisioterapeuta bom. Não, eu não quero ser um fisioterapeuta. Estou dando um exemplo aqui, mas é mais ou menos por isso. Por aí, né, que vai. A minimização, A minimização, que que é talvez muito importante. esse é muito importante. Então, minimizar aquilo que o outro está sentindo, ou as experiências vividas pelo outro, invalidar. A invalidação também é algo muito forte que vai acontecendo. O gaslighting. Que é aquele famoso sumiço, né? Tratamento de silêncio. O gaslighting, na verdade, ele tem você liga o gás. E aí você faz a pessoa dar uma estouradinha para soltar uma faísquinha para subir a explosão. Mas quem lhe soltou o gás foi a pessoa. Só que aí o narcisista vai falar assim, não, mas foi você que soltou a faísca. A faísca, a explosão é culpa sua. Mas você só abriu. Não, mas se você não tivesse Se você não tivesse falado essa palavra, eu não tinha explodido. E qual é o objetivo do gaslighting? O objetivo é confusão mental. Então, lembra do gás do love bombing? O gaslighting, ele começa a fazer é quase uma tortura mental mesmo. Ele vai gerando uma confusão e a pessoa vai se duvidando de si mesma. Então, vai gerando uma instabilidade na pessoa e aumentando a autodúvida, a falta de confiança própria, de autoconfiança. Então, qual é confiar na própria experiência de que, nossa, o que eu tô vendo é muito maluco. Eu tô errada, eu não sou confiável, as minhas percepções não são confiáveis. Exatamente. E qual é o objetivo disso? Vamos lembrar o objetivo do narcisista? Dominância. Poder. E quando a outra pessoa fica com uma baixa autoestima, com uma baixa autoconfiança, ela fica mais refém. E aí entra a parte heróica, né? Então, também tem isso, né? Então, o narcisista vai olhar e vai falar, olha, eu sou o seu herói. Você é todo confuso, olha só como você é todo atrapalhado. Deixa que eu ajeito a sua vida. Né? Deixa que eu sou aqui, ó, eu sou a sua tábua de salvação. Sim. Né? E vai gerando uma dependência emocional, né, da vítima com o abusador, que é um relacionamento tóxico. Então, sendo um relacionamento tóxico, gera um estresse crescente na pessoa e um sofrimento muito grande, né? E essa pessoa, muitas vezes, desenvolve um burnout. E às vezes ela sai da relação. É muito difícil sair da relação, mas geralmente quando ela sai é porque ela burnout, ela não aguenta mais, não sustenta. A pessoa vai perdendo a própria estrutura, né? Então, aí eu vou falando aqui de corpo, tanto, vou trazendo, eu falo que o narcisista tem uma motilidade muito alta e ele não tem estrutura interna, né? Ele tem muito pouco contato com a própria estrutura, ele é tão voltado para fora, tem tanta motilidade, tá tão para o mundo, que ele não entra em contato com a própria estrutura. Então ele vai usando a estrutura do outro. Geralmente são pessoas que antes de conhecerem o narcisista estavam muito bem na vida, tinham sua própria estrutura, estavam organizando uma vida para si. E aí o narcisista vem e ele usa a estrutura do outro para fazer estrutura para si. Quando o outro perde a estrutura, então quando a pessoa chega e perde a própria estrutura de vida, o narcisista geralmente se desinteressa. Aí vem o descarte, né? Então, se a vítima não saiu por trabalhar, aguentam mais. Aí existe a fase de descarte. Então, qual é o nosso objetivo aqui? É trazer todas essas características para, se você perceber, peça ajuda. Dá para sair. Se você está vendo que tem alguma relação em que você horas, em que a pessoa horas é herói, né? É heróico e vai te salvar e tá com aquele discurso de que você depende dela e horas ela te joga no lixo. É muito essa sensação que a Dani falou de montanha-russa, né? Então, excitação, estresse. Isso gera uma alteração química. Isso é bacana eu falar, porque, olha, se você está passando por isso, não é da sua cabeça. Uma coisa, você não é fraca. Existe uma alteração química, como de dependência química. Inclusive, a gente fala de suprimento, né? Que a vítima, a pessoa com a qual o narcisista se relaciona, é o suprimento. Que é um termo que a gente também usa para dependências químicas. E o que tem em comum um relacionamento narcísico com uma dependência química? A pessoa que é dependente química, ela sabe que aquilo não está fazendo bem para ela, mas ela não consegue largar. Exatamente. Relacionamento narcísico, a pessoa sabe que não tá saudável, não tá bacana, não tá legal. Mas alguma coisa nela, e aí ela se envergonha, inclusive, de não conseguir sair disso. Mas também
ela já está sem forças, né? Então, acho que também muitas vezes quando cai a ficha de que não está fazendo bem, ela já está duvidando tanto dela mesma, da própria estrutura, de que dá conta da vida sem o outro, que fica muito difícil sair Sim, então desse quanto post. mais se avança, mais difícil fica de sair, maior são os danos. Né? Então, quanto mais os red flags, né, os sinais vermelhos, eles são tão divulgados, que são sinais de alerta. Então, 3 sinais de alerta, É. conversa com alguém, compartilha, troca uma ideia, né? E assim, não vamos também generalizar. Tem um outro termo que chama guilty trip, que é você jogar a culpa no outro, na verdade. Então, assim, a pessoa fez uma coisa errada. Então, por exemplo, traiu. Ah, mas eu traí porque você me deixou sozinho. Você Você não já respondia a mim ao trabalho, eu fiquei tem. não, né? Então, você, a pessoa, o narcisista ele nunca vai assumir culpa, ele nunca vai pedir desculpa. E ele sempre assume, ele sempre arruma um jeito de que alguma palavra que você usou, algum gesto, o jeito que você olhou, a roupa que você vestiu, foi por isso, foi por E ti. não é uma coisa assim que essa pessoa arruma um motivo, porque ela acredita nisso. Sim, então a gente precisa entender que não é assim, não. Ele tipo, se sente culpado, mas aí não joga a culpa. Não. A pessoa ele não entende a culpa, porque para ele, aquilo que ele fez certo ou errado se justifica pelo comportamento da outra pessoa. Aí que não existe empatia. Exatamente, a pessoa ela é tão voltada para fora que está sempre escaneando tudo o que o outro está fazendo, o que o outro pode estar pensando, então também tem a interpretação do que o outro está pensando, de como o outro é, pega coisas da história da pessoa muitas vezes, né? Histórias. Isso. Naquela fase ali inicial, ele vai a percepção social. A forma como você se relaciona com os amigos, com a família, tudo isso é munição Isso. para que ele possa justificar os próprios comportamentos, as próprias ações. Sim, isso é muito atordoante. Até mesmo quando os narcisistas vêm para tratamento, isso é um problema. Porque geralmente a gente pega aquilo que move a pessoa, ou então a percepção dela de certo, de errado, ou de preciso mudar, de certo ou errado para ela, né? Isso sempre, e o narcisista, sempre a gente percebe, ele repele. Sim. Ele sempre joga para longe dele. Ele não consegue entrar, então a gente pode talvez entrar com isso, né? Quando uma pessoa não consegue entrar em contato ou se relacionar consigo mesma, com a própria profundidade, raramente ela vai conseguir se relacionar com a profundidade do outro. Raramente ela vai conseguir ter empatia para o outro, porque empatia primeiro a gente tem conosco, Sim, pra depois tem com o outro. E aí vamos lá, né? Quando a gente está num relacionamento amoroso, que a gente não tem filhos, que a gente não tem nenhum vínculo, a gente consegue, talvez seja muito difícil, mas é possível sair e falar, ok, não quero mais ser sugado por essa pessoa, vou voltar para minha vida, vou tentar reorganizar o meu pacotinho. Então dá para pegar o pacotinho de volta e continuar com a o vida. pacotinho vai estar meio Vai estar meio ali, mas estrupiadinho, se recupere. com tratamento e etc. Mas aí a gente tem aquelas relações que a gente não tem como sair. Então a gente vive numa sociedade em que o mercado de trabalho valoriza o quê? Justamente essas características. A pessoa confiante, né, que fala que sabe tudo, Charmosa, carismática e que vai colocar e manipulativa, certo? Essa sedução, essa capacidade de envolver e essa percepção social também, que eu falei, não é empatia, é a percepção social, esse rastreamento, ele é muito articulado. Então, a gente valoriza isso, né? Atualmente na questão de mídias sociais, no mercado de trabalho, a gente tem recompensado bastante esses comportamentos. Exatamente. E aí, as pessoas que estão próximas, que trabalham com esse tipo de pessoa, conta aí, o que elas podem fazer? Identifiquei que o meu chefe, meu gerente, é um narcisista, ele faz uso de mim para ele subir na carreira dele. Né? Limite, né? Limite. Aí estamos falando algo que é difícil das pessoas. E o narcisista, na hora que você fizer o limite com o narcisista, ele não pode ser direto. Exatamente. Tem que ser aquela coisa que você vai organizar uma certa fala. Você sai pela tangente. Sai pela tangente. Para quem é mais velho, fala-se é a saída Leão da Montanha. Como é que é? Saída Leão da Montanha. Tinha um desenho, né? Pelo menos quando eu era criança, que é aquela saída pela direita, saída pela esquerda, sempre a saída pela tangente. A confusão tá acontecendo aqui no meio, você dá a voltinha, né?
Porque quando a gente coloca limite para o narcisista, um limite direto, ele vai pular até o teto, voltar 15 vezes e ainda vai te pisotear. Então, Ele vai te, olha, ele vai. E por que que ele faz isso? Para você não ousar fazer isso de novo. Então, ele vai te castigar. Para você se arrepender infinitas vezes. E quando você for colocar limite novamente, ou você ou falar não, ou decepcioná-lo, você lembra do que aconteceu antes, e aí você não faz de novo. Então, olha como a pessoa, o supply, né? A pessoa, ela vai se desvitalizando mesmo, como você falou, ela vai se encolhendo, né? E ela vai se silenciando. vai ficando encurralada. Inclusive, em relação a contatos, é uma pessoa que começa, ela vai deixando de fazer as suas coisas em função do narcisista. Ela vai diminuindo contato com familiares, ela vai diminuindo contato com amigos, porque às vezes um amigo, um familiar alertou, percebeu, porque é mais fácil perceber quando tá de fora, lembra todo aquele show, aquela fumaça, e aí quando os que estão ao redor falam alguma coisa, o narcisista invalida, né? E quando também a vítima questiona, isso é uma prática muito frequente, o narcisista triangula. Triangulação é um negócio fantástico. Porque a gente acha, muitas vezes, que o narcisismo é uma relação de si consigo mesmo, ou é uma relação dual. E, na verdade, o funcionamento narcisista, ele é uma tríade, né? Ele sempre se coloca em triângulo. É uma relação triangular. Então, sempre tem um outro pelo qual você pode ser substituído. Então, é uma relação que ela se constitui sempre na ameaça. E aí a pessoa com medo de ser abandonada, e e aí a gente estava inclusive indo para a próxima fase, né, a gente falou do love bombing, da desvalorização, eh, como não é uma linearidade, mas o descarte. No momento que a pessoa se desvitalizou, ela já se esvaziou, tudo aquilo que era bacana, era oportuno para o narciso, já não é mais, ou então surgiu outra coisa mais bacana. Mais legal, outra pessoa que tenha mais status, outra pessoa que seja mais inteligente, mais bonita. E aí ocorre essa substituição. E é muito interessante, porque não é assim, descartou e fica sozinho. Não fica sozinho. É uma substituição mesmo. E por isso que a triangulação, entender da relação de triangulação. Então, tudo que a gente está falando, né? A gente pode ter uma conversa em, olha, fizeram um gaslighting, tudo, hoje em dia, aliás, tudo é gaslighting, né? A gente tem que tomar cuidado quando a gente fala gaslighting, primeiro que a gente já está pressupondo o narcisismo. Quando a gente fala guilty trip, a gente já está falando de narcisismo. A gente pode ter essas situações na vida e não estar se tratando de um narcisista. Às vezes muitas pessoas são inseguras, Sim. não é? Aliás, vamos falar a diferença de narcisismo e ego, né? Isso, uma pessoa mais egoísta. Porque a gente fala do narcisismo infantil. O que é o narcisismo infantil, né? Então, quando a gente é pequeno, a gente fala que é o umbigo, é o príncipezinho, a princesinha, né? Porque você acha o umbigo do mundo. Olha, você só olha para o próprio umbigo. Isso é uma questão infantil mesmo, de sobrevivência. Precisa Precisa, ter essa fase, precisa passar por isso. mas depois a relação com o outro vai existindo. Então, ego é eu, né? Eu sou eu. Ele é importante para a sobrevivência. Eu vou dar um exemplo. Quando eu me tornei mãe, eu dou risada. A forma como eu raciocino as coisas, acho, por trabalhar na saúde mental. É, eu lembro, eu não podia tomar banho a hora que eu queria, dormir a hora que eu queria, comer o que eu queria a hora que eu queria, enfim. Aí eu falo assim, nossa, meu ego gritava, Thaís, cadê você, né? Você tá aí, você ainda existe porque fica, né, muito em função do outro. Então o ego, né, essa coisa eu, não é narcisismo, Sim. é sobrevivência. É importante existir. Até porque quando eu preciso me ser Analisar mesmo, fazer uma diferenciação. exato, Eu existo, até na maternidade. para o outro existir. Porque Exato. se eu não existo, o outro passa a ser a extensão de mim e eu tenho que me gratificar através do outro. Aí nós temos complicações na relação. Sim, até por isso na maternidade é muito importante. Em algum momento, demora um tempinho e isso faz parte, né? Quando existe, tem o bebê, nasce o bebê, existe a unidade mãe-bebê. É uma unidade, é uma pessoa só. E aí eu falo que o pai, ele fica que nem o leão, né? Ele fica rondando, ele é um satélite. Aí o pai tem que lidar com a ideia. Ele é um satélite, ele é segunda importância ali.
em algum momento, esse ego, né, que eu brinco, que eu sentia gritar dentro de mim, ele vai aumentando a voz, a necessidade da criança vai diminuindo, e precisa ter essa separação, porque senão sempre a gente fica sentindo a gente sente a dor do filho, mas se a gente não criar essa consciência de indivíduos separados, a gente segue reagindo em função da dor do outro, e aí não coloca limite. Então, é importante a gente diferenciar o ego do narcisismo, porque o narcisista ele tem um ego frágil. Exatamente. Essa noção de eu, essa noção que é quando a gente fala da noção de eu, a gente está falando de estrutura, de contato consigo mesmo, dessa percepção do que está acontecendo comigo, eu sou responsável por isso, como que eu faço, né, comigo mesmo, o que eu faço comigo mesmo quando ninguém manda eu fazer alguma coisa. Isso é bonito. É bonito, é bonito. A O que gente eu faço comigo mesmo quando ninguém manda. alguma coisa, a gente chama isso de responsabilidade. Autorresponsabilidade. Responsabilidade, autoconhecimento. Então, Ou o que eu faço comigo mesmo quando ninguém tá vendo? quando ninguém tá vendo. Porque eu acho assim, hoje em dia, nos dias de hoje de mídias sociais, eu acho que é muito importante, porque Extremamente importante. tão motivador, sei lá, quanto alguém te mandar fazer algo, você mostrar algo para alguém. Então, Exatamente. o que você faz quando ninguém tá olhando? O que você faz para si mesmo? Sim, exatamente. Isso é bem bacana. Quando eu existo para mim, né? Quando eu tô só comigo? Essa é uma pergunta para todos nós. Aí tem gente que existe mais um pouquinho, tem gente que existe menos. O narcisista, ele não existe. Não Ele existe. ele Porque vai procurar sempre algo, seja um livro, seja um videogame, seja ele vai procurar um supply. na Aliás, maioria das vezes. sim, Na maioria das não vezes existe simulação. ele vai procurar algo que reforce essa noção dele de que ele é bonzão. Sim. Aliás, inclusive, isso é muito importante, Dani, porque a ocorrência de narcisismo e adicção é fortíssima. Ok, essa eu não sabia. É fortíssima. Então, são pessoas muito propensas a dependências. Dependência de sexo, dependência de pornografia, dependência de álcool, droga, enfim. A adicção e narcisismo andam lado a lado. E se a gente pensar na adicção, ela é uma forma de anestesia. Então, se a pessoa tá sozinha, se o narcisista tá sozinho, como você falou, o narcisista sozinho não existe. Aí você falou do videogame. Então, você falou de estratégias de olhar para fora. E a dependência química ela é assim, né? Sim, sim, faz sentido. Eu não tinha esse dado comigo, mas a gente pensando no modo de funcionamento faz muito sentido. Então, o que é importante para nós? De novo, né? Eu volto sempre nessa tecla. Quando a gente começa a olhar a forma como nós funcionamos, a gente primeiro começa por nós. Quando eu começo a olhar a forma como eu me relaciono comigo, eu também começo a entender como que eu me relaciono com o outro. E da forma como eu me relaciono com o outro, qual lugar eu ocupo nessa relação. Então, a partir do momento que a gente começa a ter essa consciência, a gente também começa a ficar mais esperto. Como que eu vou, então, colocar limite? Né? Como que eu vou ocupar o meu espaço sem sem me encurralar, Sim, sem me retirar? sim. Como que eu digo para o outro que está muito, que essa intensidade eu não aguento, que não é boa para mim? Ou como eu percebo antes de tudo? Né? A primeiro passo é como eu percebo em mim. Então, se tivesse que falar alguma coisa, voltar se sintonizar consigo mesmo, aquilo que eu falei do Guts. A própria intuição, A intuição. essa Dá profundidade, espaço para isso. dar espaço para essa Sair profundidade. do acelerado e voltar e dar espaço para isso. E quando a gente percebe, né, eu acho que tem esse gut feeling dessas relações, que é um friozinho na barriga, mas é o friozinho do medo, não da empolgação. E aí é uma diferença tão tênue que a gente tem que estar muito conectado conosco para a gente perceber, porque parece muito um apaixonamento. É o thrilling, né? O emocionante, o thrilling é uma mistura de curiosidade, empolgação, medo. O que é diferente dessa sensação de desalinhamento Sim. que as vítimas geralmente falam. Parece que tipo, a pessoa agia desse jeito, mas ao mesmo tempo agia do outro. Tem pequenos sinais de que olha, tem uma ambiguidade, eu acho que essa é a palavra, né? Uhum. Tem uma coisa entre o falar e o fazer que são diferentes. Sim. Tem uma coisa que a pessoa fala que é um valor para ela, mas aí ela faz um pouco diferente daquilo e ela arruma uma justificativa por que ela agiu diferente. Então tem essa coisa tem uma dissonância que a gente percebe e às vezes a gente escolhe passar por cima, né? Sim. Então, esse contato, esse resgate de si, pessoas que te validem, né? Que te ajudem e também que te ofereçam um lugar seguro. Então, vamos lembrar que
esse ciclo de valorização, desvalorização, love bombing, desvalorização, é um ciclo de estresse que vira estresse tóxico. E a gente falou do nosso episódio de burnout. Se você não assistiu, aproveita e confere aí. Porque esse estresse É uma agressividade. é uma agressividade e esse estresse tóxico, ele vai acontecer. Então, a pessoa precisa de um lugar seguro. E a gente precisa lembrar aqui que a agressividade nem sempre é agressividade física. Sim. A desvalorização, né? A minimização É uma agressividade. é uma... É uma agressividade. Ah, você está sofrendo por isso. Você é fraca. Né? Então, poxa, não tá reconhecendo o que é importante para o outro. Então, eu falei do se alinhar, né? Do se conectar. A segunda coisa é ter um lugar seguro. A gente falou muito do sair para o estresse, leão correndo e voltar para a caverna. Ache uma caverna. Sim. Que seja uma terapia. Né? Uma pessoa que consiga te orientar nisso, te validar, te dar energia. Ache uma atividade. E lembrando sempre, né? O narcisista vai te tentar tirar as suas atividades, tudo aquilo que te vitaliza, É isso. que te torna mais. Acho que é vital mesmo, né? É bom você ter falado isso. Então, pensa aquilo que você abriu mão. Isso. Tenta fazer o caminho inverso. Então, quando a gente olha para a vida hoje, quando a gente fala, nossa, tem algo que na minha vida tá, que eu tô desvitalizado, eu tô sem ânimo, né? Então, começa a pensar o que que te dá ânimo, o que que te torna vital mesmo, o que que dá aquela coisa de, nossa, eu tô me sentindo vivo aqui, é muito gostoso para mim, né? Eu falo a gente encontrar as gostosuras da vida. Essas gostosuras, que são atividades, geralmente, como tocar um instrumento, desenhar, fazer uma atividade física, não para estar com os amigos, né? Tudo isso vai trazendo gostosura para a vida. Geralmente, essas gostosuras da vida, quando você tem um parceiro narcisista, ele vai dar um jeito de falar: não, vai lá porque é bom para você, mas ele vai dar um jeito de te punir depois porque você foi. Como? Fala uma estratégia. Uma estratégia, até silêncio. Silent treatment. Mais um termo aí para vocês. Silent treatment. Stonewalling. Também, que é maravilhoso, muito usado. Muito usado. Stonewalling. Mas você fala, né? Geralmente a pessoa vai falar, mas por que que você vai continuar fazendo isso se você nem é bom nisso? Então tem uma invalidação também aí. Tem. Até suscita culpa. Isso. Né? Ou então vergonha. A vergonha. Muitas vezes tem o discurso de me preocupo com você saindo à noite, ou esse horário, ou você vai sozinho, não gosto disso, né? Como uma forma de proteção. Primeira coisa, perceber os traços. Segunda coisa, olhar a dinâmica da relação. Terceira coisa, se alinhar. Observar. Pro eixo. Voltar para o eixo, observar se você está se reconhecendo, se você está deixando suas atividades. Então, olhar qual foi o caminho percorrido. Se foi um caminho bacana, tudo bem, mas se foi um caminho de abrir mão, de perda, de esvaziar, de se deixar de estresse, Ponto. a cuidar da saúde mental é muito importante. E, assim, existe uma outra fase que pode acontecer, não. Se chama hoovering. Que a gente falou aqui um tanto que é você ser sugado pelo outro, né? Ser sugado de volta. Então, vamos lá, você teve aí o descarte. Sim. Narcisista está lá com uma outra pessoa. Se de repente você começa a criar a tua própria vida, ter teu próprio destaque, isso pode gerar no narcisista uma atenção de querer isso de volta. Aí ele vai fazer assim. Pra relação. Volta. Então existe esse hoover, pode acontecer, ou não. Mas então é isso. Se a gente perceber, é uma relação que dá para sair. Sabe? Vai ser difícil. Vai ser difícil. É difícil porque parte do hoovering, né? Virar e falar assim, mas eu vou mudar. Eu estou mudando. Olha como você não está me entendendo, como você não está me apoiando na minha mudança. Né? Agora que eu estou mudando, você está indo embora. Beauty trip. Então, vamos ter esse discurso, se prepare. Você vai se sentir bastante culpado. É isso. Porque ele vai fazer isso. Eu preciso de você. Vai jogar mina, né? Quando você precisou de mim, eu estava aí, eu sempre te dei apoio. E agora que eu estou precisando de você, você não está aqui para me apoiar. Esse discurso é bacana. Agora, não significa que num relacionamento uma pessoa Que faz se vitimizou. Não significa que ela seja narcisista. Então, a gente vai ser um pouco repetitiva nesse sentido, né? De que
não é um traço, é o conjunto da obra. Então, vamos prestar atenção para isso, para a gente não banalizar esses termos, não banalizar essa situação e o sofrimento das pessoas que caem nesses relacionamentos. Então, se pode sair, sai. Agora não pode. Coloque limites. Limites, muitas vezes, né? Como a gente falou, não limites diretos, mas limites indiretos. E aí você pode ter as suas estratégias, você pode tratar várias Procurar ajuda estratégias para isso. para isso, né? Porque é isso, porque você vai estar, a vítima vai estar com o sistema de alerta dele. Lembra do trauma? Ou seja, a analogia com o trauma é muito boa, porque uma pessoa foi assaltada. Muitas vezes ela chega num lugar próximo, ou coisas semelhantes acontecem, ela já fica com o sistema de alerta dela ativado. Então, na relação com o narcisista, ele ativa facilmente o sistema de alerta da vítima. Então, ter alguém, ou ter uma terapia para conseguir processar essas questões e não você não ser reativo. Então, não trabalhar na resposta de estresse para que você tenha um tempo e essa reação ela não seja imediata. isso, A gente reorganizar a maneira como a gente reage ao estresse e a gente não ficar nas respostas mais primitivas, faz com que a gente possa refletir e encontrar uma variação de respostas que seja mais própria. Eu falo que quando a gente toma propriedade de nós, a nossa vida interna ela tem uma sabedoria que ela quer continuar. Então, a gente vai entrar em contato com essa capacidade de continuidade da vida. E isso, essa capacidade de continuidade da vida é onde a gente vai encontrando as maneiras como dar limite para o outro, né? As maneiras como a gente vai falar sem sair do nosso tom. Então, a partir do momento em que, às vezes, a pessoa vê que a gente não está sendo desgastada por ela, isso também a mantém numa certa distância. Então, quando a gente assume o nosso próprio espaço interno, quando a gente sabe dos nossos limites para nós, muitas vezes a pessoa não chega perto. A gente fecha a porta, né? sim. E o no contact, né? Não contato. Então, afastamento é o mais seguro, mas Sim. muitas vezes não dá, por exemplo, vocês têm filhos em comum, seu pai, sua mãe, torne o contato o restrito ao extremamente necessário. Exatamente. Curtos períodos, períodos muito curtos, que é o que é possível sustentar sem entrar nas respostas de estresse, Isso. né? Sem entrar nos alertas. Uma última pergunta que eu quero fazer, para a gente terminar. A gente pode dizer que está numa crescente, assim, que a gente tem mais narcisistas hoje em dia? Eu acho que a gente não sei dizer, até porque a gente, como a gente vai ter a prevalência de narcisistas se eles não buscam ajuda? Sim. Então, eu não tenho parâmetro. Né? Eles não, quem busca ajuda são as pessoas que sofrem. Às vezes eles buscam ajuda, eles deprimem. Uhum. Acontece, eles têm a questão da dependência química, né, das dependências deles. Então, eles podem ir para tratamento? Podem. Mas geralmente para tratar coisas satélites e não o cerne do funcionamento narcísico deles. Eu sou uma believer, assim me falo, né? Que eu acredito. Então, pode ser que por algum motivo muito especial a pessoa narcisista queira mudar esses traços. E até se falando mais sobre isso, ela pode até se identificar e querer, enfim. É possível. Mas está aumentando. O que eu acho é que a gente está no momento de recompensar bastante esses comportamentos deles e oferecer uma grande vitrine, Sim. que são as mídias. Ao mesmo tempo que as mídias também nos permitem divulgar essas informações, esse conhecimento, também é uma grande vitrine para aparecer superficialmente sem se aprofundar. É verdade. E isso também tem sido recompensado cada vez mais. Então, saber, infelizmente, tem coisas que a gente vai ter que deixar um grande ponto de interrogação. Porque eu tenho essa curiosidade, como seria a prevalência? Mas a gente vai É, ter que. aí fica para alguém estudar. E a gente espera ter esse estudo em breve. E se estudarem, não esqueçam de procurar a gente para vir conversar, falar com a gente, porque, como a gente falou, né, a gente quer divulgar o conhecimento, divulgar a pesquisa e apoiar isso.